Olá! A ação reparatória em razão de dano ambiental é prescritível ou imprescritível? Bom, o meio ambiente é um direito humano, ok? Isso já estava na Convenção de Estocolmo e consta expressamente na Constituição, artigo 225. Os direitos humanos são imprescritíveis. Portanto, a ação reparatória de um dano ambiental, quando se fala em dano ambiental coletivo, isto é, que afeta o meio ambiente, que atinge toda a coletividade, ok? O dano ambiental genuíno, que é aquele que atinge o meio ambiente e afeta, vamos dizer, toda a coletividade, por exemplo, um desmatamento, é imprescritível a ação. Mas o dano ambiental individual, que lesou, por exemplo, uma determinada pessoa, daí aplica-se o Código Civil. É uma ação de indenização que prescreve em 3 anos, se for dano individual. Ok? Muito bem, então vamos nos aprofundar nesse assunto. Bom, o direito ao meio ambiente é um direito humano, ok? Não consta expressamente como sendo um direito humano na Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948. Mas essa ideia de que é um direito humano começou na Convenção de Estocolmo, na Suécia, que foi a primeira convenção mundial sobre meio ambiente em 1972. E hoje consta na Constituição brasileira, artigo 225, ok? Que o direito ao meio ambiente é um direito fundamental, portanto é um direito humano. Bom, qual é a consequência de se considerar o meio ambiente um direito humano? São 2 as consequências. A primeira consequência é que é possível o julgamento pelas cortes internacionais. Então, se o Estado brasileiro violar o meio ambiente, ele pode ser julgado na Corte Interamericana, que é uma corte internacional. Ok? A segunda consequência é que o direito humano é imprescritível. A violação dos direitos humanos não se convalida pelo decurso do tempo. Ok? Agora, um dano ambiental, ele pode ser, primeiro, atingir toda a coletividade, não é isso? Ser um verdadeiro dano ambiental, que o direito ao meio ambiente pertence a todos. Então, quando se fala em dano ambiental, é aquele dano que atinge toda a coletividade. Por exemplo, o sujeito tem uma área de preservação permanente e ele tocou fogo nessa área, na fazenda dele tem uma área de preservação permanente, ele vai lá e toca fogo nessa área de preservação permanente. Isso é um dano ambiental, porque é de natureza difusa. Lesa o interesse de toda a coletividade. Agora imaginemos, nessa mesma situação, ele tocou fogo na área de preservação permanente e isso acabou também lesando, imaginemos, o fogo foi lá e destruiu a propriedade do vizinho dele. A causa aqui foi um dano ambiental, mas esse dano não é propriamente ambiental, é um dano individual que atingiu aquele vizinho. Aquele vizinho vai ter direito de mover uma ação de indenização. Essa ação de indenização por dano individual prescreve em 3 anos, aí, em regra, nos termos do Código Civil. Então, o dano ambiental que é imprescritível é aquele dano que atinge os interesses da coletividade. Ok? Então, portanto, o Ministério Público e outros entes legitimados, eles podem mover a ação civil pública a qualquer tempo. A ação civil pública em razão de dano ambiental pode ser movida a qualquer tempo. Igualmente uma ação popular, porque o dano ambiental ele não prescreve. Essa é a visão atual da doutrina e da jurisprudência. Mas essa questão ainda será analisada pelo STF em breve. E vamos aguardar atento o que o STF vai decidir sobre essa questão da prescritibilidade ou não do dano ambiental, aquele dano genuíno de natureza difusa, né? Tomara que considere imprescritível. Ok? Uma outra decorrência da imprescritibilidade do dano ambiental é que não há direito adquirido para atividades que lesam o meio ambiente. Não existe direito adquirido para uma atividade que lesa o meio ambiente. Ok? Então imaginemos, o sujeito ele tinha uma atividade aí com amianto. Tinha atividade com amianto, já fazia 100 anos que ele mexia com amianto, imaginemos, né? Que vinha da família
passando de geração para geração. Pois bem, o STF, ele declarou, proibiu, de uma certa maneira, qualquer atividade que envolva amianto, porque ela é lesiva à saúde. Então, não pode ter mais atividades relacionadas com amianto. Então, não existe direito adquirido. Então, essa atividade se encerra. Compreenderam? Então, não se aplique em matéria ambiental a chamada teoria do fato consumado. Teoria do fato consumado seria, com o decurso do tempo, as irregularidades se convalidam, né, no direito administrativo. Com o decurso do tempo, as irregularidades se convalidam. Teoria do fato consumado, esse raciocínio, que é típico do direito administrativo, não se aplica ao direito ambiental. Súmula 623 do STF. Então, uma atividade degradante ao meio ambiente, ainda que ela tenha sido autorizada pelo poder público, ainda que tenha uma licença do poder público, ok? Mas constatada que ela é degradante ao meio ambiente, ainda que seja exercida há décadas, essa atividade ela deve ser cessada. O sujeito não vai poder alegar, eu tenho o direito adquirido de prosseguir com essa atividade que atenta contra o meio ambiente. Ok? Então, em resumo, a questão é, né, se o dano ambiental prescreve ou não. O verdadeiro dano ambiental, no sentido do meio ambiente como bem difuso, de interesse de todos, é imprescritível a ação reparatória por violação, por danos ambientais. Imprescritível quando se tratar de um dano ambiental do interesse que lesou o interesse de toda a coletividade. Ok? Agora, quando um dano ambiental causa prejuízo a uma determinada pessoa, essa pessoa tem um prazo para mover ação reparatória, indenizatória, cujo prazo é de 3 anos, via de regra, nos termos do Código Civil. Ok? Tá dada a dica aí, então, para vocês. Você que está estudando para concurso, meu amigo, nada de desânimo, hein? Você tem condição de ser aprovado, você pode ser aprovado, você vai conseguir. Passar em concurso hoje, para você, pode ser um sonho. Pode ser uma utopia. Você pode imaginar, olha, eu nunca vou conseguir passar em concurso, é muito difícil. Então, hoje pode ser uma meta inatingível na tua cabeça. Mas na minha cabeça, eu digo para você, você pode, você vai conseguir. É uma meta plausível. Eu me lembro, vou contar, eu já devo ter contado essa história aqui, mas sempre gosto de contar essa história. Há muito tempo atrás, quando eu lecionava ainda, isso foi em 1993, 94, quando eu lecionava no curso do professor Mirabete, que era meu amigo, Mirabete, Carlos Frederico Coelho, que inclusive é professor aqui do curso, e também o Perange, saudoso Perange, professor da USP, grande penalista. Quando eu lecionava nesse curso Êxito, aqui em São Paulo, né, que era coordenado por esses 3 grandes juristas, tinha um aluno lá que estava começando, e eles terminava a aula, ele sempre me abordava com aquelas perguntas mais absurdas. E eu, com muita paciência, atendia com educação, os colegas riam dele. E eu me lembro que uma vez ele veio perguntar, professor, uma aula de direito penal, o que é fato típico? Eu expliquei para ele, ó, fato típico, é aquele descrito em lei como crime ou contravenção. E tinha um colega lá, o pessoal tirando sarro dele. E eu, com paciência, explicava, né? Mas naquela época, eu muito mais jovem, evidentemente, eu pensei, né, esse vai ser difícil passar. Esse eu acho que não vai conseguir, porque ele não sabe nada. Pois bem, o tempo passou. E não passou muito, não. Um ano e meio depois, tá? Eu estava no fórum, trabalhando lá como juiz, e recebi um grupo de novos juízes que foram lá fazer um estágio lá na vara que eu estava. Né? Naquela época eu estava na Escola Paulista da Magistratura também, era diretor do Centro de Estudos da Escola Paulista da Magistratura. Foi um grupo de juízes lá. Um desses juízes era esse aluno. Ele tinha passado no concurso. Daí foi aquela festa, ele me agradeceu, falou, professor,
eu segui estritamente seu método, eu estudei pelas anotações de aula e eu consegui. E daquele grupo de juízes, quando se iniciou o estágio, ele era o melhor de todos, tinha uns 10 juízes substitutos mais ou menos. Ele era o melhor de todos, ele era o mais esperto de todos. Daí eu me lembrei daquele mau juízo que eu havia feito dele lá atrás, esse nunca vai passar. Desde então eu digo, todo mundo pode, desde que se empenha, porque o cérebro está em evolução. Você pode fazer teu cérebro evoluir, se fortificar, através dos estudos. Aplicando essa metodologia das revisões acumuladas, o segredo é esse, para você passar em concurso, tem que fazer a revisão acumulada, porque é essa revisão que permite o desenvolvimento do cérebro, da memorização espaçada, você vai adquirir a memória espaçada. Então vamos lá, você vai estudar direito penal na segunda-feira. Então você estudou direito penal a primeira aula. Na próxima segunda, antes de estudar a segunda aula de penal, reveja a primeira. Terceira segunda-feira, antes de estudar a terceira aula de penal, faça uma revisão da primeira e da segunda. Quarta segunda-feira, antes de estudar a quarta aula de penal, faça uma revisão da primeira, segunda e terceira. Sempre assim. Você vai estar na 20ª aula de penal, antes de estudar a 20ª, faça uma revisão das 19 anteriores. Essa revisão, ela não é uma leitura. Essa revisão é uma batida de olho, ela é bem rápida, essa revisão. Essa revisão é só para o cérebro puxar. E se lembrar que a revisão, ela não visa a memorização. A revisão visa manter a memorização. O estudo visa memorizar. Por isso, quando você estuda, você tem que ler com atenção, reler, fazer anotação, em suma, fazer um quadro sinótico, passar mentalmente. O estudo é lento, vamos dizer assim, o estudo é lento porque ele objetiva a memorização. Eu costumo dizer, olha, estudo mais ou menos 15 minutos por página. É ter calma, estudar 15 minutos por página, um tempo médio. Claro que pode ser um pouco menos ou um pouco mais, dependendo do assunto. Tá? Mas o estudo ele é lento, a revisão é rápida, ela é extremamente rápida. Então quando você vai fazer a revisão, você não vai memorizar, você já memorizou no estudo. A revisão é para manter a memorização. E a revisão, ela tem que ser contínua. Daí, no teu cérebro cabe isso hoje. Você vai fazendo a revisão, vai aumentando a capacidade de armazenamento do seu cérebro. Vai aumentando, vai esticando, você vai desenvolver a memorização espaçada. A memória espaçada é o que você precisa para armazenar conhecimento em longa escala. E você só vai desenvolver essa memória espaçada se você fizer essa revisão. Se você não fizer essa revisão, você não desenvolve. É como se fosse necessário para esticar o cérebro. Compreenderam? É isso. Aqui no curso FMB temos excelentes cursos, magistratura, Ministério Público, Defensoria, Procuradorias, delegado de polícia, analista e tantas outras carreiras. Temos um excelente curso aqui também para exame da OAB, mas é um curso fantástico, que resolve o teu problema. Aliás, esse curso, além de servir para o exame da OAB, ele serve para muitos concursos medianos aí. Por exemplo, procuradorias de autarquias, de banco, de municípios, porque é um curso, ele é bom, ele é muito bom esse curso para a OAB. Você aproveita ele também para concurso. Temos aqui apostilas extremamente didáticas e atualizadas também. Temos pós-graduação também, pós-conjugada, pós-autônoma, em várias áreas. Ok? É isso. Um forte abraço, bons estudos.